Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. É bom estar aqui de novo para falar com a igreja de Uberaba, que cresceu demais. A última vez que eu estive aqui foi quase 40 anos atrás. 36, 37 anos atrás, quando eu morava nos Estados Unidos ainda. Eu voltava aqui, e daí Miguel naquela época me convidava. Depois, 30 e poucos anos, Miguel não me convidou mais para vir para cá. Não, é brincadeira, a gente gosta de brincar, né? Eu estive aqui naquela conferência regional que houve em Uberaba, mas esse é um momento muito especial para mim, estar com a igreja aqui. Hoje de manhã, irmãos, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a vida da igreja. Esse é o nosso foco hoje. Eu quero abrir bem o meu coração para os irmãos. Nós, hoje, entre os cooperadores, nós temos muita clareza. O nosso foco hoje não está na obra do Senhor. O nosso foco está na vida da igreja. Nós não estamos aqui para fazer obra. O que nós queremos é que haja uma vida da igreja normal, com alegria, com desfrute, uma vida da igreja cheia do Espírito, cheia da palavra, cheia de amor, cheia de cuidado mútuo, cheia de perdão, cheia de longanimidade, paciência, tolerância uns para com os outros, aceitação dos irmãos do jeito que nós somos, sem querer impor, sem querer forçar os outros a ser que nem nós, aceitar as opiniões dos outros, mas com respeito e obedecendo a autoridade que o Senhor estabeleceu na igreja. A igreja tem ordem. A igreja não é uma bagunça. Deus fala, a Bíblia fala em 1 Coríntios que Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de paz. E na casa de Deus deve haver ordem. Eu quero só ler um versículo aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Aqui fala claramente Paulo, nas suas epístolas pastorais, como são conhecidas, 1 e 2 Timóteo, depois a epístola a Tito, no tempo da degradação da igreja já, em que a igreja perdeu muitas coisas, perdeu o centro da economia neotestamentária, houve desvios, entraram filosofias, entraram os ismos, gnosticismo, entraram as filosofias gregas, entrou o misticismo, e houve até heresias que entraram na igreja, no tempo de João. Por isso que João teve que escrever as suas epístolas para vacinar a igreja. Paulo escreve aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, ele escreve: escrevo-te estas coisas, falou para o seu jovem cooperador, o jovem apóstolo Timóteo, escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve. Mas se eu me demorar, se eu tardar, eu quero que você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. A casa de Deus não é uma bagunça, a gente faz o que quer. Na casa de Deus existe um procedimento. Isso está muito claro para nós hoje. Hoje nós sabemos que tem pessoas que não gostam. Vocês estão colocando procedimento na igreja. Não é procedimento legal. A igreja não é uma empresa, não é procedimento empresarial, organizacional. A casa de Deus é a casa de Deus. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de amor. Deus é o nosso Pai. Mas na família de Deus existe ordem. Existe um procedimento. Existe a autoridade. Existe os serviços. Existe a palavra. E a palavra também não é uma palavra qualquer. A palavra, como nós vamos ver daqui a pouquinho,
deve seguir a linha do ensinamento dos apóstolos. A palavra deve seguir a linha da economia neotestamentária de Deus. E eu quero dizer uma coisa, irmãos, dentro de mim, com muito temor e tremor, eu quero dizer uma coisa. E isso nós temos falado bastante nesses últimos meses, quando nós, já quase 1 ano e meio, nós estamos falando direto sobre a visão da igreja, sobre a vida da igreja. Por décadas que nós deixamos de falar, nós precisamos voltar, restaurar essa visão entre nós, restaurar a nossa identidade. Queremos deixar bem claro que nós não somos outra igreja, ou uma igreja a mais. Diante de Deus nós temos muita clareza, muita convicção que nós somos a igreja. Amém. Agora o que mudou? O que mudou é a nossa postura, é a nossa atitude. Deus tirou o nosso orgulho, Deus tirou a nossa arrogância. No passado nós fizemos algo que não foi agradável a Deus. Por isso Deus permitiu. Irmãos, eu falo para vocês aqui em Uberaba, porque eu sinto que aqui em Uberaba temos uma igreja madura. Uma igreja que pode suportar alimento sólido. A igreja de Uberaba é uma igreja grande em número. Claro, há muitos irmãos novos, muitos jovens que entraram, que não conhecem muito a nossa história no passado. Não sei se os irmãos sabem, a história da vida da igreja, desde o tempo de Watchman até hoje, praticamente já são quase 100 anos. Nós não somos uns bobos quaisquer que começaram ontem. Nós temos uma história, nós temos um legado, nós passamos por muitos sofrimentos, muitas tribulações, muitas lições de vitória e muitíssimas lições de fracasso, de derrota. Tudo isso é para nos humilhar, para nos humilharmos diante do Senhor e pedir a sua misericórdia. Amém. Por causa das nossas atitudes no passado, muitos danos foram causados, perdemos muitos irmãos e hoje nós choramos diante do Senhor e pedimos a Deus misericórdia para que nós, pela sua graça, possamos recuperar muitos irmãos. E hoje eu estou tão feliz de saber, ao visitar as igrejas, que muitos irmãos que deixaram de reunir por anos, alguns por algumas décadas, estão voltando outra vez para a vida da igreja. Isso é o que nos consola, nos conforta, nos encoraja. A vida da igreja está voltando novamente à normalidade. E nós precisamos de todos os irmãos para participar nisso. Amém. Nós precisamos das irmãs. Ontem nós tivemos um dia cheio. É por isso também tem muitos irmãos de outras localidades aqui nesta manhã. Temos uma família um pouquinho mais ampla hoje de manhã. Nós ontem mostramos para as irmãs o papel que elas têm. Eu sei que eu tenho um trabalho, o Miguel, eu, outros cooperadores, o Humberto, outros cooperadores, temos um trabalho duro pela frente, para também mudar um pouquinho a cabeça dos varões com relação às irmãs. Nós guardamos um conceito, uma tradição de anos que foi incutido em nós, mas de acordo com a palavra, não é bem assim. As irmãs são a maioria na igreja, e as irmãs foram criadas de uma maneira muito especial por Deus. Nós precisamos das irmãs funcionando, mas não é independentemente, não é assim, irmãos, de uma maneira autônoma, não, debaixo da visão que os varões têm, debaixo da coordenação, da supervisão, da orientação dos varões. Como brincadeira, eu quero dizer para vocês, ontem a gente estava jantando na casa do meu filho Daniel, e daqui a pouquinho, de repente, nós começamos a comer antes, né? E daí, de repente, ele chega e traz o púlpito para casa. O púlpito estava lá no centro de eventos onde houve a conferência de irmãs, né? Então trouxe o púlpito para casa, daí eu brinquei. Puxa, a palavra é tão forte assim, Daniel? Que eu fiquei tão assustado que trouxe o púlpito para as irmãs não pegar. Você sabia, irmãos, que depois que nós começamos a falar sobre o ministério das irmãs, muitos varões, irmãos responsáveis da igreja, estão morrendo de medo por causa de um conceito, achando que as irmãs agora vão fazer uma revolução na igreja, que as irmãs agora vão tomar conta do púlpito. Daí alguns irmãos responsáveis, com muita sinceridade, isso eu aprecio muito, com muita sinceridade, me procuravam assim, com a cara assim bem solene, bem pesada. Irmão Esdras, precisamos ter uma comunhão. Pois não, irmãos, o que é? Uns 3 irmãos assim.
E não é só uma vez não, vários outros irmãos também. A gente daí se sentava ali, daí os irmãos falaram: irmão, estamos preocupados, você está falando essa palavra para as irmãs, o que vai acontecer com o púlpito? Eu disse, como assim, irmão, o que vai acontecer com o púlpito? As irmãs agora vão tomar conta do púlpito? Vão dominar o púlpito? Eu acho que estou entendendo. Você quer dizer que se as irmãs vão começar a pregar do púlpito para a igreja inteira? Fique tranquilo, irmão, o púlpito é totalmente seu. Na verdade, quando terminar a reunião ministerial sábado à noite, você pode levar o púlpito para casa. E quando chegar a reunião de novo, você pode trazer o púlpito de volta para a reunião. Estou mais tranquilo agora. Então, irmão, as irmãs não vão pregar para a igreja. Isso a Bíblia não permite. As irmãs vão fazer uma obra, um trabalho com as irmãs, com as mulheres. Com as mulheres. E ontem nós vimos o papel da mulher no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E muitas igrejas onde as irmãs são proibidas de participar da reunião de serviço, ou você atenuar um pouco, não são convidadas. Vocês sabem quando que foi a primeira reunião de serviço do Novo Testamento? A primeira reunião de serviço do Novo Testamento ocorreu logo após a ascensão de Jesus, em Atos capítulo 1. Eu vou ler para vocês. Depois que Jesus ascendeu, daí ficaram boquiabertos olhando para o céu, daí apareceram os anjos e falaram para os apóstolos: por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que ascendeu aos céus desse jeito, vocês vão vê-lo voltar nesse mesmo lugar. Inclusive no ano passado, Miguel, Zé Humberto e alguns irmãos e nós estivemos em Israel, e nós estivemos naquele Monte das Oliveiras, no mesmo lugar onde Jesus subiu e para onde ele vai descer. Dava calafrios na gente, a gente ficava assim, puxa vida, a gente tinha uma sensação muito especial naquele lugar. Aquele lugar onde o Monte das Oliveiras vai se partir ao meio, e ali a gente via o campo onde ia se dar a Batalha de Armagedon. É realmente algo fantástico. E daí, nesse mesmo lugar, daí eles voltaram para Jerusalém e foram para o cenáculo. Versículo 13. Quem que subiu ao cenáculo? Quem foram os que subiram ao cenáculo? Olha só quem estava lá. Era o primeiro escalão. Era Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Os 11, porque Judas Iscariote já tinha se matado, se enforcado. Daí todos estes perseveravam unânimes em oração. Ali era uma reunião de oração da cúpula, entre aspas, da obra do Senhor. Os principais estavam lá. A primeira reunião de serviço, estavam orando, unânimes, perseverantes. E daí vem a próxima frase. Eu acho essa próxima frase, essa inserção, muito significativa. Com as mulheres. Não é nem com as irmãs, fala com as mulheres. As mulheres aqui têm uma parte muito importante, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quem quiser ouvir, essa palavra está disponibilizada logo, logo, para os irmãos poderem ouvir. Então nós precisamos de todos os irmãos, precisamos dos jovens na vida da igreja, precisamos dos adolescentes, dos jovens, precisamos dessa geração de jovens profissionais, maduros já, entre 30 a 40 anos. Precisamos inseri-los, queridos irmãos. Eu vou falar isso com todo temor e tremor. Eu já tenho 66 anos. Hoje, a conferência de jovens, quem dá é a linha geriátrica que está dando a conferência de jovens. Miguel e eu. Irmãos com 60 e poucos anos. Porque, não, mas o jovem não tem muita experiência. Nós não esquecemos que quando a vida da igreja começou, nós tínhamos 20 e poucos anos. E nós não sabíamos tanto como os jovens de hoje. E nós temos medo de entregar a igreja para eles. Mas quando nós éramos jovens, muitos irmãos que assumiram a liderança, assumiram a frente das igrejas naquela época, tinham 18 anos, 19 anos, 22 anos. E nós amávamos o Senhor,
Estávamos desesperados, líamos tudo que a gente podia ler, não tinham livros como hoje, não tinha estrutura da vida da igreja de hoje. Estávamos realmente nos primórdios da vida da igreja aqui no Brasil. E o Senhor nos guardou. Hoje nós estamos com 60 e poucos anos. A linha de frente da igreja hoje, os presbíteros, os responsáveis, estão tudo de 50 para cima. E essa geração nova que está surgindo, eu falo para vocês, irmãos, isso aqui é a primeira vez que eu estou falando isso. Não sei porque o Senhor está me dando agora esse sentimento de falar isso. Nós precisamos aproveitar janelas de oportunidade e inserir as irmãs, inserir esses jovens varões, porque senão daqui a pouquinho nós vamos estar com 80 anos e esse jovem varão está com 60 e passou a janela da oportunidade. Eles não vão ter oportunidade de treinar para o ministério da palavra, porque nós usurpamos tudo. Ficou tudo em nossas mãos. E essa nova geração não vai ter chance. Os irmãos estão entendendo? A igreja não é uma empresa. Mas se você olhar para a situação empresarial, nenhum CEO, nenhum executivo é de 60 e poucos anos. Entre aspas, os idosos, os experientes, eles fazem no conselho de administração. Eles que estabelecem a estratégia, eles que dão a direção, eles ficam na supervisão. Mas aqueles que tocam as empresas no dia a dia são aqueles que têm 40 anos de idade. Cheios de energia. Depois de acidente que eu me envolvi, o Senhor falou fortemente para mim, para minha esposa, especialmente para mim. Falei assim: Esdras, você já não é mais um jovem. Está na hora de passar mais coisas. Você não deve ficar tanto na linha executiva, de fazer as coisas. Você tem que estar aqui para aperfeiçoar outros, para os outros aperfeiçoar outros ainda. Deixar para os mais jovens fazer as coisas do dia a dia. E é por isso que eu tenho um staff com 3 pessoas que estão fazendo as coisas para mim, para eu ter mais tempo para me dedicar à palavra, ao ministério da palavra. Ainda mais agora que o Pedro, eu, Miguel e o André, nós estamos à frente das igrejas com muito mais responsabilidades. Pedimos a oração de vocês. O nosso encargo hoje é de capacitar mais as lideranças das igrejas, cuidar mais dos irmãos, treinar aqueles que podem treinar outros. Isso é o que Paulo falou para Timóteo. O que você ouviu de mim, transmite a homens capazes, idôneos, que possam passar para outros ainda. Esse é o princípio que nós queremos ter hoje. Porque o número de irmãos já não é como nos anos 70, um pequeno número de irmãos. Hoje nós temos dezenas de milhares de irmãos. E pesa todos os dias sobre nós aquele encargo, aquela preocupação com o bem-estar de todos vocês. Sabemos que todos passam por tribulações. E ainda mais pelas tempestades que nós passamos, pelas turbulências que nós passamos. Tem ainda irmãos desencorajados, irmãos ainda que não readquiriram a confiança na liderança, na igreja, estão com o pé atrás, estão nas suas tocas, de vez em quando mete a cabeça para fora, daqui a pouco se escondem de novo. Eu não culpo a ninguém por isso. Isso é normal, mas eu sinto. É o mesmo de ontem? Não. A não ser que minha palavra está sendo muito explosiva aqui. Está explodindo aqui. Então, queridos irmãos, eu estou abrindo meu coração para vocês. A Igreja Uberaba é uma das igrejas mais maduras no Brasil. E eu espero que realmente aqui os irmãos possam apoiar-nos em oração, no encargo e na prática da palavra do Senhor. Hoje, eu repito, o nosso encargo não é fazer obra, isso e aquilo. Inclusive, esse ano, nós nem estabelecemos nenhum lema, 3, 5, 15, ou isso e aquilo, porque notamos, concluímos que a melhor coisa para a igreja crescer é todo mundo ser feliz na igreja. É todo mundo estar feliz, todo mundo estar bem. Daí o Senhor vai nos acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos. Então, eu vou ler aqui para vocês, irmãos, Atos capítulo 2, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000.
Isso, queridos irmãos, foi em Jerusalém, após aquela primeira pregação de Pedro com os outros apóstolos. E houve um acréscimo naquele dia de 3.000. Você crê que isso ainda é possível hoje ou não? A gente fala que crê, mas eu acho que no fundo, a gente não crê. O grande problema nosso, hoje, na vida da igreja, eu não vou falar dos outros grupos, das outras igrejas evangélicas, estou falando assim, na vida da igreja. Aí eu quero repetir, a vida da igreja é muito especial. Eu tenho a convicção que nós não somos uma igreja a mais, ou mais uma igreja, nós somos a igreja. Mas como o Miguel falou uma vez no aperfeiçoamento, nós não temos tudo. Deus deu muitas coisas boas para muitas igrejas evangélicas que existem hoje. Mas Deus nos deu a visão do todo. E nós precisamos ser humildes para também aprender com outros. Para poder preencher o que falta no nosso meio. A questão do louvor está melhorando bastante. A propósito, antes de continuar, agora eu senti um outro encargo aqui, queria falar para vocês. Hoje estamos no ano de 2018. 2018 é muito diferente de 1980. Olha só para a maneira como você vive hoje. Os sexagenários daqui, os que têm 50 e poucos anos, no ano de 80, anos 80, mais ou menos, né? 30 anos atrás. Como você vivia naquela época? O que você comia? Como é que era seu carro? Que roupas você usava? Como é que era a sua casa? Se lembra ainda? Então, periodicamente você vê no WhatsApp pessoas saudosistas que falavam como é que nós comíamos, como é que quando a gente era criança, como é que nós brincávamos, carrinho de rolemã. O jovem de hoje nem sabe o que é carrinho de rolemã. Um lápis e uma fita cassete. O que tem um lápis a ver com fita cassete? Então só quem daqui virou naquela época que sabe, né? Para desenrolar, mas aprendi a gente a desenrolar. Então coisas assim. Aqueles trombolhos que eram chamados telefones. No tempo que uma linha de telefone custava $2.000, $3.000. Quando eu declarava imposto de renda, tinha que declarar, eu tenho uma linha de telefone. Era um investimento. Levava anos para conseguir uma linha de telefone. Hoje as linhas fixas, telefone fixo, ninguém quer mais. Tudo mudou. Os carros que vocês andam, todos têm ar-condicionado. Naquela época, que ar-condicionado? Hoje, um acidente que eu me envolvi, o carro tinha provavelmente quantos airbags? 10 airbags, nem sei lá. Abriram um monte de airbags aqui. Naquele tempo não tinha airbag nenhum. E ainda fala airbag, ainda usa termo em inglês. Em vez de saco de ar, é airbag. Tudo sofisticado hoje. Acabou a bateria. Alô? Voltou. Gostei dessa substituição de bateria à distância, é? Gostei. Isso é muito moderno, é coisa de Uberaba aqui. Coisa de mineiro. Então mudou. As necessidades das pessoas mudaram. Isso nós precisamos, irmãos. Sabe, não é uma coisa de vida da igreja, começou, tem que ser desse jeito. Nós temos que avaliar a situação. Quando Jesus veio, Ele não veio para fazer o que os principais sacerdotes faziam, o que os fariseus faziam, o que os escribas faziam. Jesus revolucionou. João Batista era um revolucionário. Ele ia lá no deserto, ele fez uma coisa que ninguém fazia antes. Ele pegava a pessoa e mergulhava na água. Que negócio é esse? Nunca ninguém fez isso no Antigo Testamento. Era algo novo. Era para sepultar as pessoas, batizar as pessoas, acabar com a velha criação, para as pessoas terem um novo começo para poder seguir Jesus.
E Jesus era totalmente não tradicional. Tanto é que os escribas o odiavam porque Jesus violava todas as tradições dos anciãos. Comia sem lavar as mãos. Meu Deus! Ele violava o sábado. Ele comia com os pecadores, com as meretrizes, com os cobradores de impostos. Uma mulher foi lá lavar os pés de Jesus, daí os fariseus, se ele soubesse, não é Deus, coisa nenhuma, se soubesse quem está tocando ele, não deixaria. Jesus falou, os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Senhor. Eu não vim chamar justo, vocês são justos, então não precisam de mim, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. A igreja é um hospital. Eu já dei esse exemplo. Suponham que eu seja um dono de um hospital. Daí eu vou lá visitar meu hospital. Eu entro lá, vejo só um monte de doentes. Daí eu chamo o gerente. Que negócio é esse? Eu não quero doentes no meu hospital. Eu quero só um monte de gente, tudo saudável. Mas esse não é o papel do hospital. A igreja está aqui para curar as pessoas. E as pessoas hoje têm necessidades diferentes. Nos anos 80 não havia síndrome do pânico. Nos anos 80 não havia AIDS como tem hoje. Não havia chikungunya. Muitas doenças novas apareceram. A situação social, as necessidades das pessoas. Não havia o alto índice de suicídio como existe hoje. Até na igreja está havendo suicídio. Havendo suicídio de pastores agora, que deixam mensagens alarmantes, mostrando que as pessoas, os fiéis, consideram os pastores super-homens que aguentam de tudo. E agora está começando a dar-se conta, as pessoas estão começando a dar-se conta que os pastores são tão vulneráveis como qualquer um, que precisam também de carinho, de amor, de cuidado. Muitas vezes existe muita cobrança, se cobra dos irmãos responsáveis, dos irmãos de serviço. Mas nós somos tão vulneráveis como qualquer um. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência nesse acidente. Eu sempre fui muito forte no Senhor. Já me envolvi em 2 acidentes anteriores. Primeiro com a Jenny, minha esposa, com meus 2 filhos, Davi e Elizabeth, indo para Poços de Caldas no ano de 86, o carro capotou e caiu numa ribanceira, lá embaixo. Deus nos preservou, não ficou sequela. Espero que no Davi não tenha ficado sequela nenhuma. Depois eu fui para os Estados Unidos, morei lá. E eu estava no caminhão com um irmão. Nós íamos nos alternar para dirigir um caminhão de Irving até Anaheim, cheio de livros, um caminhão baú pequeno. Então a primeira parte, o outro irmão estava dirigindo e tinha neve, um pouco de gelo na pista, e eu estava dormindo atrás ali, na cama ali, na cabine. Daqui a pouquinho o caminhão dá uma chacoalhada e o caminhão tomba, capota, 4 rodas para o ar. Ficou um pouco de sequela, mas já tinha sido curado. Daí veio o acidente da minha esposa, perdi minha filha, muita dor, mas superamos. Dessa vez, esse acidente, eu nunca imaginaria que eu ficaria com esses sintomas, sentimentos. Eu estou superando, graças a Deus, pela oração de vocês. Isso me redundou em libertação pela oração, súplica dos santos e pela provisão abundante do Espírito de Jesus Cristo. Mas essa é a primeira vez que eu me vejo, sempre quando havia situações, até mesmo quando eu perdi minha filha, eu que dei a palavra no dia do velório. Eu sempre fui capaz de consolar outros, de encorajar outros, sempre estive do lado de cá, encorajando, consolando, dando conselhos, animando, orando pelas pessoas. Mas nesse acidente, irmãos, pela primeira vez, eu estava do lado de lá. Eu me senti muito fragilizado, muito vulnerável. Uma sensação muito estranha dentro de mim. Daí eu me apeguei ao fato de que eu sou um membro do corpo de Cristo. Amém.
eu recebi as orações dos irmãos e agradeci ao Senhor. Eu cancelei vários compromissos que eu tinha durante a semana porque não me sentia em condições de ajudar ninguém. Eu tinha várias reuniões marcadas para ajudar os jovens, algumas reuniões especiais. Eu cancelei tudo, pedi para o Rafael cancelar. Eu não estava em condições. Então, daí o Senhor falou para mim: você é vulnerável como qualquer outro. Daí, hoje, uma semana depois, aconteceu exatamente uma semana atrás do acidente. Foi a 1h da manhã de domingo. Esses 7 dias me fizeram ter um apreço muito maior pelo corpo de Cristo. Pelo fato de que eu sou só um membro do corpo de Cristo. Eu preciso dos irmãos, eu preciso da igreja. Isso que é a igreja. A igreja é o amor mútuo entre os irmãos. É o amor mútuo. É o cuidado mútuo entre os irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, na vida da igreja, irmãos, eu estava na linha, onde é que eu estava? Daí eu dei esse exemplo aqui. Onde é que eu estava falando? Eu falei que precisava falar algo especial. Viver a vida da igreja. Hã? Como é que é? Louvor, sim, mudanças, né? Mudanças. Sim, estava falando do... Daí hoje, irmãos, tá vendo? Até nisso precisa da ajuda do corpo. Minha memória de 66 anos já não é igual. É que eu abro um monte de parênteses. Eu determinei que Rafael é o meu administrador de parênteses. Não, literalmente. Outro dia eu falei: você é o meu administrador de parênteses. Eu vou abrir um parênteses, daí ó, ele toma nota. Abre outro parênteses. Às vezes abre 3 parênteses, um dentro do outro. Daí precisa fechar. Qual parênteses que é? Tá, eu fechei. Qual que é outro? Daí ele me... Graças a Deus. Então, queridos irmãos, é o seguinte: hoje as necessidades das pessoas mudaram. E nós precisamos adequar a vida da igreja para satisfazer as necessidades das pessoas. Na indústria e comércio, quem não se adequou, perdeu os clientes e fechou as portas. Hoje, as embalagens, o povo brasileiro é muito exigente. Na verdade, a exigência do Brasil é muito maior. Tem que colocar na embalagem todas as informações. Data de vencimento, isso e aquilo, e não pode colocar nada que não tenha sido comprovado. Alguns países no exterior não seguem isso. Nem nos Estados Unidos é tão exigente como no Brasil. Daí os clientes querem olhar a embalagem, querem ver as informações. E se a embalagem não estiver boa, o produto pode ser excelente, eles não compram. Mas na vida da igreja, o que a gente fazia no passado? Nós só enfatizávamos o produto. O produto. Nós temos a melhor palavra. Mas a embalagem, irmãos, eu vou falar um pouquinho, né? Eu até tenho medo de falar assim: a embalagem não era muito bonita, não. Mas quando a gente era absoluto, quando era a gente mais jovem, naquela época do pioneirismo, ninguém olhava para a embalagem. Porque os irmãos que o Senhor trouxe para a vida da igreja, entre os quais está um bom número de vocês, nós tínhamos aquele espírito pioneiro, de sacrifício. A gente não olhava para a situação de fora. A gente ia para as conferências, dormia em lugares horríveis, e a gente não olhava para aquilo. Mas hoje, o pessoal que vai para a estância, a gente ouve muita reclamação já. O nosso alojamento está muito quente, não tem, cadê os ventiladores? A porta do banheiro está quebrada. Muita reclamação. Os jovens reclamam, a gente coloca os irmãos no alojamento, depois quando ele vai olhar, não tem ninguém dentro. Todo mundo fugiu do alojamento por conta própria e foram para outros lugares. E por que os eventos também, na estância, orem por isso, diminuiu o número de eventos? Porque a exigência do público aumentou. Eles querem ar-condicionado, eles querem conforto, ficar num quartão de alojamento com 40 pessoas usando um só banheiro. Claro, um banheiro com vários chuveiros e tudo. Não é mais assim. Mesmo os quartos que tem na estância são 6 pessoas num quarto. Não é confortável. Eles querem um casal ficar num quarto com seus filhos.
Então daí já não estão indo para a estância, estão preferindo pagar mais caro e ficar no hotel. A exigência do público mudou. Então na estância nós estamos tentando saudar, né? Nós queremos agradecer a Igreja Uberaba, todas as igrejas aqui da região e todas as igrejas presentes pela participação. Eu ouvi o aviso hoje de manhã no Grãos de Areia e está ajudando a estância demais. Nós estamos conseguindo pagar as nossas dívidas, graças ao Senhor. Está bastante adiantada assim, adiantada a quitação das dívidas. Mas nós precisamos atualizar, melhorar os nossos alojamentos, senão nós vamos perder os eventos. O nosso auditório é top, mas nossos alojamentos, inclusive na classificação, a estância não entra como centro de eventos, entra como acampamento. Não pelo auditório, deveria ser o melhor centro de eventos, mas por causa da hospedagem, dos alojamentos, nós entramos só como acampamento. A necessidade do público mudou, o público é muito mais exigente hoje. O nosso evangelho, a palavra de Deus jamais muda. Isso queremos deixar bem claro. As verdades neotestamentárias jamais mudam. Mas a maneira como nos apresentamos a palavra tem que mudar. Por exemplo, hoje nós não podemos dizer para as pessoas, um salão cheio de pessoas novas, queridos visitantes, quero falar para vocês sobre a economia neotestamentária de Deus. A economia neotestamentária de Deus é que Deus triuno, processado, quer se infundir para dentro do homem, tripartido, regenerado. O público vai se levantar e falar, eu não entendo essa língua, vai embora. Nós temos que saber falar, transmitir a revelação divina que nós temos, uma revelação mais elevada, e falar, e conseguir transmitir essa revelação, essa visão com a língua do povo. Se o seu público é universitário, você fala com um linguajar. Se seu público é cortador, a maioria é cortador de cana, você tem que descer no nível deles. É isso que Jesus fez. Jesus, quando falava para o público, ele usava figuras que o público entendia. Eu sou o pão da vida. Dessa vez para Israel, eu entendi porque Jesus falou, eu sou o pão da vida. Eles comem pão pra caramba. No hotel lá, rapaz, ali no balcão, ali onde servem os pães, tinha pães inteiros desse tamanho. Eu disse, puxa, eles servem um pão para a família inteira, é só pegar um pão e levar à mesa. Que nada, é uma pessoa pegar um pão desse tamanho assim, ó, põe no prato. 3 pessoas, 3 pães. Eles comem pão pra caramba. Agora eu entendi por isso que Jesus falou, eu sou o pão da vida. Se Jesus tivesse vindo para Minas Gerais, sabe o que Jesus teria dito? Eu sou o pão de queijo da vida. Se Jesus tivesse nascido no Nordeste, ele teria dito, eu sou a tapioca da vida. Ou se fosse chinês, Jesus diria, eu sou o arroz da vida. Jesus falava a língua do povo. Ele usava a cultura de Israel e falava o que as pessoas entendiam. E hoje as pessoas são muito... Eu vou dizer uma coisa, uma pessoa nova que entra para uma reunião ou entra num culto de uma igreja, é porque a pessoa está buscando algo. Ela quer encontrar solução naquele dia. E a nossa reunião, irmãos, eu vou dizer uma coisa, muitas vezes nós estamos só centrados nos irmãos. Nos irmãos. Nosso linguajar, na recepção, muitas vezes não dá uma atenção adequada, a pessoa nova entra, fica sentado sozinho atrás. Essas igrejas evangélicas que crescem hoje, você tem que ver a estrutura que eles têm. A pessoa nova entra, tem todo um aparato, todo um esquema para cuidar delas. As pessoas se sentem amadas, cuidadas. Nós temos de mudar isso no nosso meio. E isso nós estamos mudando. E a pessoa ali, quando ouve, às vezes não tem ninguém conduzindo os hinos, a reunião automática, a pessoa fica perdida. E a pior coisa para uma pessoa nova que está buscando a Deus é insegurança. Ela quer entrar numa reunião onde ela se sente segura. Aqui existe liderança, aqui é bem organizado. Estou procurando uma igreja, essa vai ser a minha igreja. Pronto, ganhou a pessoa. Ela não sente ali que é uma visitante só. Daí tem a condução do louvor,
tudo é explicado direitinho. É por isso que eu digo, na vida da igreja nós temos que ter reuniões só para nós. Por exemplo, a mesa do Senhor é uma coisa interna, só para nós. Nós não devemos trazer pessoas novas para uma mesa do Senhor. É uma coisa nossa. Tem liberdade, nós podemos pedir hinos, mas outras reuniões, deve haver uma reunião específica. Pode ser sábado à noite, temos que adequar a reunião, ou pode ser uma outra reunião, na qual nós encorajamos os irmãos a trazer um monte de gente nova, para a gente pregar o Evangelho, para a gente falar. O Evangelho não precisa ser uma pregação específica daquele jeito, mas a reunião em si já é o Evangelho. A pessoa entra, sente o amor, o acolhimento, a pessoa sente especial. Aí ouve uma palavra, a condução dos hinos é muito bem feita, os hinos tocam o coração das pessoas. E no próprio hino ali, com as orações que há, com a melodia, com o teor, a letra do hino, a pessoa já começa a contatar Deus, já tem um encontro com Deus. E ali mesmo a pessoa já abre o coração. Daí vem uma palavra simples de meia hora só, uma palavra curta, simples, mas que realmente rasga o coração das pessoas. E aquilo começa a curar as pessoas. E no final, isso é chave, isso é importante, uma oração de poder para efetuar a cura, para levar as pessoas a aceitar Jesus e também as pessoas se entregar. Pode vir para frente, a pessoa se entrega. Essas experiências com uma expressão exterior são importantes. Por isso que na reunião da Evangelho pedimos às pessoas ficarem de pé, porque essa ação da pessoa voluntária ajuda a pessoa a se entregar a Deus. Daí a pessoa vem, recebe a oração de poder e ela de repente é curada, seja de uma enfermidade psíquica ou de uma enfermidade física. Irmãos, essa pessoa vai voltar para casa feliz. E eu vou dizer uma coisa, essa pessoa vai ser a melhor, entre aspas, propaganda para a igreja. Ela vai encontrar uma amiga que está em depressão, ela vai falar: eu conheci uma igreja que cura você. A palavra é maravilhosa, ali tem muito amor, muito carinho. Daí ela vai trazer. Vocês sabem, queridos irmãos, segundo as estatísticas, nos países como o Brasil, na América do Sul, existe uma estatística. 1,7% das pessoas se convertem assistindo programa de televisão. 2,3% se convertem lendo livros. 1,5% se convertem lendo a Bíblia. 80% das pessoas se convertem vindo para reuniões da igreja, trazidos pelos parentes e amigos. E é isso que aconteceu conosco nos anos 70 e 80. O crescimento, não havia naquela época tanta pregação de evangelho, assim, por que a igreja cresceu? Porque a vida da igreja era tão gostosa, que os irmãos traziam seus familiares, traziam seus amigos. Daí as pessoas novas que entravam, por sua vez, traziam seus amigos e seus familiares. E a igreja crescia. Então o que nós precisamos fazer, as lideranças, os irmãos de serviço, os irmãos responsáveis, é criar esse ambiente gostoso da vida da igreja. Por isso que nós temos esse termo, vida da igreja. E a igreja Uberaba é privilegiada, você tem essa chácara. Isso aqui é o sonho de muitas igrejas, ter um lugar como esse. Termina, almoça aqui na chácara, uma pessoa nova que vem aqui, puxa, é o grande sonho, né? De ter um lugar como esse, vir estar fora, jogar um futebol aí, depois ter um círculo aí para cantar e assim por diante. Isso é a vida da igreja. Eu estive em Santa Fé, no dia anterior ao acidente, em Santa Fé do Sul, junto com a minha esposa, fomos visitar um casal que era de Sumaré, eles estão morando lá agora, e lá a igreja tem uns 30 irmãos. E tem um localzinho, pequeno, local, e eles estão orando a Deus para conseguir uma casa maior, porque falaram o seguinte: só reunião no local não dá não, nós precisamos de uma casa maior para a gente poder almoçar juntos. Então é o igrejar. Agora sim, vamos ler rapidinho. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então a minha pergunta foi: será que hoje isso é possível? Então aqui eu vou falar algo que Miguel falou uma certa vez e que eu peguei e transformei no meu encargo também, porque eu acho isso tremendo, né? Eu ouço bastante as mensagens do Miguel, viu? E aprendo bastante.
Agora, se ele ouvir as minhas mensagens ou não, não sei. Alguém me falou recentemente que ouviu daí, olha, eu ouvi a mensagem, Miguel falou que ouve essas mensagens também. Eu disse, amém, graças a Deus. Ó, é o seguinte, em capítulo 3 de Efésios, fala o seguinte, ora, no versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer, quanto mais? Infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então nós temos de crer que Deus vai fazer. Você crê que Deus faz? Amém. Mas Ele faz infinitamente mais. O limite, o que é? Onde está o limite? Para Deus não tem limite. Infinitamente mais. O limite está aqui, ó. Nós que limitamos a Deus. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. O poder da mente humana é a sua mente que limita a Deus. Por isso, irmãos, a Bíblia fala, renovai-vos no espírito da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Sabe o que limita a Deus hoje? Os meus conceitos. Senhor Jesus. A maneira como eu aprendi as coisas. A maioria está tudo certo. Mas algumas coisas precisam ser atualizadas. Mas eu me apego à minha maneira, o meu jeito. Isso se tornou uma ordenança. É por isso que a igreja tem tantos problemas hoje. Se tiver tempo eu vou falar. Nas coisas com relação às verdades, aos ensinamentos dos apóstolos, não há problema. O problema aparece nas coisas práticas. Esse encargo das irmãs, eu sei que tem causado muito problema. Problema entre as próprias irmãs que não conseguem coordenar, ficam brigando. Em todo lugar é assim. Então, por um lado a gente quer incentivar as irmãs, liderar as irmãs para fazer. Por outro lado a gente sabe, as irmãs vão ter que se ajustar, vão ter que aprender a trabalhar juntos. Evode e Sintique não sabiam trabalhar juntos. Eram extraordinárias, as duas. Cooperadoras de Paulo. Cooperaram com o Evangelho, mas não conseguiam trabalhar juntos. Eram só duas, agora imagine colocar 10 irmãs juntas. Mas o conceito não está só na cabeça das irmãs. O conceito também está no coração dos varões, na cabeça dos varões. Tem várias regiões. Ontem, várias irmãs de outras regiões, não quero expor nada, mas estou dizendo, pediam, Ezra, por favor, socorro, vai para a nossa localidade, nossa região, para falar com os cooperadores. Também queremos essa liberdade que as irmãs têm aqui. Eu não tenho essa liberdade de ir lá falar. Aqui nós temos essa visão. Miguel, eu e vários cooperadores temos essa visão. Os irmãos que estavam na frente, os espinhos, né, entre as rosas que estavam ontem na frente. Os irmãos, tinha uns 7, 8 varões ali. Daí o próprio um dos irmãos nos identificou como os espinhos entre as rosas. Havia 1000 rosas e havia 8 espinhos ali. Nosso trabalho é tentar tirar esse conceito da cabeça dos irmãos, porque se nas igrejas os varões não mudarem, as irmãs não podem fazer nada. Então esse conceito é o que impede a Deus. As tradições. O que impediu o povo de Israel de receber Jesus Cristo? As tradições dos anciãos. A lei de Deus que era boa, mas eles não viram a realidade da lei, a personificação da lei. Eles se apegaram à lei, à sombra, deixaram a realidade fora. Nosso jeito de fazer as coisas, o meu jeito é o melhor. Eu aprendi, esse é o meu jeito. Por isso que nas igrejas, quanto ao ensinamento dos apóstolos, não há problema. Todos os conflitos que tem na igreja hoje são por causa das coisas práticas. É por isso que Atos 2,42 fala o quê? Atos 2,42. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Para ganhar tempo, eu vou ler como deve ser, de acordo com o grego. E perseveravam no ensinamento dos apóstolos
e na comunhão, entre parênteses, do ensinamento dos apóstolos. Quanto a isso, não há conflito. Todos concordamos com respeito a Deus, a Cristo, ao Espírito. Todos nós concordamos com respeito à igreja, à vida, ao reino. Todos nós concordamos. Mas quando nós tocamos o próximo par e perseveravam no partir do pão e nas orações, aí que vem um problema. O partir do pão e as orações representam as coisas práticas da igreja. O partir do pão causa problemas? Causa problemas. Horário do partir do pão. Alguns defendem que tem que ser de manhã, outros defendem que tem que ser de noite. Legalmente tem que ser de noite, porque é a ceia do Senhor. Então a igreja de Uberaba está violando a palavra. Mas nós não estamos aqui para legalidade, nós estamos aqui para praticidade. O que importa é a realidade na mesa do Senhor, não é o horário. A ceia não é de manhã, é café da manhã. A ceia é de noite. Mas hoje, a maioria das igrejas na terra celebram a mesa do Senhor domingo de manhã, por causa da praticidade. Segunda-feira todo mundo trabalha, então para evitar ter que dormir tarde, tudo a gente faz de manhã. O que importa é a realidade. Mas às vezes alguns se apegam ao literalismo, à legalidade. É pão com fermento ou pão sem fermento? É pão asmo, a Bíblia fala claramente. É vinho ou é suco de uva? Qual que é o certo? Interessante, a Bíblia não fala. A Bíblia só fala o fruto da videira. Oh Jesus, você não podia ser mais específico? Por que não fala não beberei mais deste vinho? Daí ficava claro para todo mundo. Ou não beberei mais desse suco, fruto da videira. Sabe por que Deus fez isso? Justamente para não definir, para nos testar, para saber se nós vamos brigar por causa de suco ou de vinho. Também justamente por isso que na Bíblia não tem um lugar que fala como devemos nos reunir. Não tem nenhum lugar que fala como devemos orar. Só fala que tem que orar. Não fala se devemos orar no local, se devemos orar em casa, se devemos orar em grupos familiares. Não fala. Não fala em nenhum lugar os detalhes do batismo. Só fala pelo significado da palavra, que é por imersão. O batismo gera problemas? Gera. Daí um irmão novo chega, daí batizado, daí vai no mar, tem perto da praia, batiza no mar, daí alguns reclamam. Não, de acordo com a Bíblia, não é água salgada, é água doce. Então já vai no rio, rebatiza no rio. Não é qualquer rio, é Rio Jordão. Ou rio doce, ou batiza na piscina. Não é água parada, é água corrente. Tá bom, então vamos para o rio, batiza no rio. Não é qualquer Rio Jordão. Daí tem gente que batiza para trás, para frente e direto assim. O serviço do pão. Nós introduzimos na instância, eu que introduzi na instância, incluí as irmãs para servir. O que se gerou? Gerou problema em várias igrejas. Os irmãos também vieram a mim. Irmão, esse negócio é o seguinte, esse negócio de irmã servir o pão, não dá certo não. Tem que ser varão. Inclusive, em algumas igrejas, inclusive na instância, em várias igrejas hoje, quando as irmãs passam com pão, o irmão fica assim, ó. Não recebo. Não recebo. Passa por um irmão aí, daí eu pego. Eu vi em Taiwan, quando a gente foi lá, no estádio, 20 mil irmãos, ali, um pão enorme, e as irmãos e irmãs, todos com luvas brancas, servindo. Eu aprendi lá também, disse, puxa, que coisa bonita, as irmãs servindo. Daí introduzi aqui, alguns irmãos não aceitam. Daí esses irmãos que vieram falar comigo, daí eu disse, então vamos sentar, vamos conversar. Quem que vai na frente orar pelo pão e pelo cálice? Eu também quero aproveitar para explicar o seguinte. Você fala assim, hoje eu parti o pão. Não, você não partiu o pão. Quem partiu o pão foi o irmão que está aqui na frente, ele que partiu. Você comeu o pão.
Você participou da mesa, você não partiu o pão. Jesus, naquele dia quem partiu o pão foi Jesus. Jesus que pegou o pão e partiu. Hoje de manhã foi o Zé Humberto, o Nélio, né? E quem mais? E o Luiz Carlos. Esses 3 partiram o pão. Eles que quebraram o pão. Você só comeu. Então você não deve dizer assim, hoje eu parti o pão em Uberaba. Não, você não partiu o pão, você comeu o pão em Uberaba. Tá? Essas são terminologias que vamos corrigir, tá? Nós também não vamos ficar fuçando nessas coisas. Isso aqui é só uma coisa assim, parentética. Eu abri e fechei o parênteses eu mesmo, tá? Não precisa de você. E daí, sentei com as irmãs, quem vem aqui na frente orar pelo pão, abençoar o pão e o cálice? Sim, embora a Bíblia não diga que tem que ser varão, a gente pratica isso, é o varão. Agora, eu perguntei assim, quem distribui o pão? É trabalho do presbitério ou do diaconato? Daí os irmãos pensaram assim, é do diaconato. Muito bem, você mesmo falou, diaconato. E no diaconato, tem diácono só? Ou também tem? Diaconisa. Entendi. Amém, obrigado, irmão Wesley. Levantaram, estarem felizes. Está vendo? São todos conceitos. A própria palavra já explica. Então, essas pequenas coisas causam conflitos entre nós. A conferência de irmãs é uma coisa tão bonita, mas causa conflito. 10 irmãs, quando coordenam, eu falei ontem, sai fumaça. Então, os varões ficam tudo longe. Daí olham lá para o chaminé, fumaça preta, não deu certo. Olha só, fumaça preta, não deu certo. Daqui a pouquinho fumaça branca, glória a Deus, aleluia. Dificuldades. O bucafé, irmão, desculpe mencionar isso, o bucafé é uma coisa, uma visão que o irmão Dong teve, é só uma prática. O bucafé não faz parte da essência do ensinamento dos apóstolos. Não é só uma prática. É uma ferramenta. A oração e o partir do pão não está na categoria do ensinamento dos apóstolos. Eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão do ensinamento dos apóstolos é o primeiro par. O segundo par é o partir do pão e as orações. São práticas. Tanto é que há igrejas evangélicas que têm a ceia do Senhor uma vez ao ano só. Outras 2 vezes ao ano. Outras só na Páscoa e no Natal, outras mensalmente. Nós somos uma das poucas igrejas no meio cristão que celebram a ceia do Senhor todas as semanas. Por quê? Porque, de acordo com a Bíblia, parece ser que essa era a prática, estando nós reunidos no primeiro dia da semana com o intuito de partir o pão. Então essa é a nossa parte, que Jesus falou, fazer isso todas as vezes, em memória de mim. Jesus também não falou, tem que ser toda semana, mas essa é uma prática. Sim, e outra coisa, olha só como é que é. De acordo, olha só, vamos ler Atos 2, 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles tinham reunião todos os dias. E partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com singeleza e alegria de coração. Eles comiam juntos. Eles pediam uma pizza e comiam juntos. Eles partiam pão de casa em casa. Imaginem se hoje, queridos irmãos, aqui em Uberaba, de repente, a gente inventasse de partir o pão na casa aqui, casa ali, e ia gerar muito comentário. Eu acho que ia haver muito conflito, ia haver muita briga aqui. Sim ou não? Sim. Mas na igreja primitiva, eles praticavam isso. E por que a gente parte o pão agora só uma vez por semana? Porque mais tarde, quando a igreja amadureceu mais, nós temos um versículo que diz, estando nós reunidos no primeiro dia da semana, com o intuito de partir o pão. Então mais tarde, a igreja começou a partir o pão uma vez por semana. Milagres, questão dos milagres. Na igreja nós temos... Um dia ainda espero ter a chance de falar sobre os milagres. O papel do milagre na igreja. Eu falei para alguns irmãos que estou mentoreando, mas eu gostaria de falar isso um dia publicamente. Isso vai deixar bem claro, vai nos tranquilizar. Existem os milagres sim.
Tem irmãos com câncer, irmãs com câncer, e nós oramos para que Deus cure milagrosamente. E Deus cura. Minha esposa e eu e a irmã Marielle fomos salvos do acidente por um milagre. Existem os milagres. Tem pessoas que foram desenganadas pelo médico e foram curadas milagrosamente. Mas nem sempre Deus cura. E isso abala a fé de alguns. Às vezes o irmão leva um tiro. O irmão conhecidíssimo leva um tiro. Vai para o hospital vivo. Toda a igreja ora para Deus poupá-lo. E Deus o leva. Para a família é muito difícil. Daí vem a questão: adianta orar? Não adianta orar? Irmão, todas essas questões abalam os irmãos. Então o que a gente pode dizer? Jamais devemos questionar Deus. Para nós que não estamos envolvidos, é fácil dizer. Dininho e eu perdemos uma filhinha de quase 8 anos de idade. Vai tentar explicar isso. Nós tivemos paz porque não questionamos a Deus. Nem ficamos pensando por que Deus foi tirar uma filhinha, uma menina, com todo um futuro, com quase 8 anos de idade. Se fosse uma pessoa adulta que se envolvesse com algo ruim, Deus levasse, a gente até poderia entender com a lógica, mas com Deus não dá para entender pela lógica. Você tem que exercitar a sua fé. E hoje nós superamos rapidamente a perda da filha, porque nós aceitamos diante de Deus. A aceitação. Mas nem todos os irmãos têm força para aceitar. É por isso que na igreja, irmãos, nós precisamos também atualizar a nossa embalagem e também o conteúdo. Hoje a necessidade da igreja é muito grande. Nós precisamos levantar um monte de irmãos e de irmãs que possam dar aconselhamento na igreja. Se especializar nessa área. Irmãs maduras. Nós precisamos enviar irmãs de cidade em cidade para ajudar as irmãzinhas nas cidades pequenas, onde não tem assistência. Nos seus assuntos familiares, nos seus assuntos pessoais, coisas de mulher que o homem não entende. Assim como hoje os varões estão indo de cidade em cidade. No final de semana passado nós percorremos 5 cidades. Estávamos percorrendo, íamos para a 6ª cidade, mas não deu. Há uma necessidade muito grande hoje. Hoje existe uma necessidade muito grande. Então, nesse ponto, é o que o nosso irmão Dong, quando estava conosco, ele falou: nós precisamos inovar. Inovar e renovar. Não manter aquela igreja dos anos 70. O povo mudou. As necessidades do povo mudaram. Nós precisamos atualizar a igreja para poder suprir as necessidades do povo. A palavra nunca muda. O conteúdo da palavra nunca muda. Nós nunca vamos trazer o mundo para dentro da igreja. Nunca! A igreja é santa. A igreja é de Deus. Mas a maneira como apresentamos muda. A comida, o arroz, o feijão, a carne não muda. Mas quando você vai para um restaurante, você gosta de ir em um lugar onde serve o arroz, o feijão e a carne com um sabor especial. E você volta lá. Você volta lá por 2 coisas: pelo atendimento e pela qualidade da comida. A qualidade da comida nossa é boa, mas às vezes o atendimento deixa a desejar. Nós precisamos melhorar o atendimento. Tem um restaurante onde as pessoas vão só pela qualidade da comida e vão lá para ser mal atendidos, mas eles vão porque gostam da comida. É o Shifu, lá da São Paulo, restaurante chinês. Você vê os comentários e fala assim: é incrível, a gente vai lá para ser xingado, para ser maltratado, mas a gente volta lá, porque a gente gosta daquela comida chinesa. Esses são os comentários que estão lá. Mas nós não podemos ser assim. Nós temos que dar um bom atendimento. E nós temos de ter qualidade no que nós servimos. Louvado seja o Senhor. Então aqui eu vou terminar essa leitura aqui. Aqui fala o seguinte: partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles comiam juntos.
Isso era a vida da igreja. Então eu gosto muito, né? Eu sempre ouço os irmãos falar, o Miguel falar, a minha família dizer, quando estava na chácara da igreja de Uberaba, nós vamos almoçar juntos. Puxa, que coisa boa. E ainda mais em Minas, né? A comida mineira é muito gostosa, muito boa. Se é saudável ou não, não sei, mas é gostosa, é. Você sabia que em Poços de Caldas tem um restaurante de comida mineira? Então uma das vezes que fui com o irmão Dong lá, daí fomos comer lá, os irmãos nos convidaram. É um self-serve. E sabe o que tem, né? Tem torresmo, né? Tem todas aquelas coisas em cima de um fogão, a lenha lá, toda aquela comida mineira. Sabe qual é o nome do restaurante? Colesterol. O nome do restaurante é Colesterol, com K. Tá? Colesterol com K. E o versículo 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Uma vida da igreja assim, irmãos, atrai as pessoas. Eles veem a nossa alegria, eles veem o nosso testemunho, eles querem uma vida como a nossa. Por outro lado, eu quero dar um exemplo oposto. Você e sua esposa brigam todo dia, e você mora no bairro lá, e você é conhecido no bairro. Vocês dois são conhecidos no bairro, o casal que briga. Daí, você lá, a esposa grita, e o marido gritando os dois, parece dois cachorros latindo um pro outro, e toda a vizinhança ouve. De vez em quando você ouve o barulho do quebrar dos pratos, pratos quebrando, e às vezes o vizinho sai lá para pegar o carro e sai uma vassoura voando pela janela. Daí o Zé Humberto fala: irmãos que estão pregando no evangelho, vamos visitar essa semana, vamos fazer um voto de ano, vamos visitar os nossos vizinhos. E você e sua esposa também saem para visitar os vizinhos. E você sai com a sua esposa, bate na porta lá: eu sou o João e a Maria, minha esposa, nós somos vizinhos de vocês. A gente sabe que você é vizinho. E queremos falar para vocês que nós somos cristãos. São cristãos? Poxa, não sabia. Queremos dizer que quando a gente tem Jesus, nossa vida é maravilhosa. E a nossa vida matrimonial é maravilhosa. Aí a pessoa fala: desculpe, mas a gente não está muito interessado, não. Tá vendo? Não atrai. Mas se a sua casa está aberta para reunião, vocês sempre estão se amando um ao outro, quando saem estão alegres, e eles veem vocês cuidando bem um do outro, e a casa sempre está cheia de pessoas entrando e saindo, e as pessoas batem à sua porta: que negócio, o que é que esse pessoal vem aqui e sai toda hora? Nós somos da vida da igreja. Está convidado também, próxima quinta-feira vai ter reunião aqui em casa, vem, nós vamos preparar um pão de queijo gostoso, um cafezinho, um chá, vem participar. Tá bom, eles vão lá, participam. Puxa, eu quero esse negócio para mim também. Então isso, irmãos, é o quê? É contar com a simpatia de todo o povo. E não precisa campanhas, não precisa de chavões, de slogans. Por quê? Porque quando a gente tem uma vida da igreja assim, alegre, irmãos, daí fala aqui: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é a forma do verbo no grego. Eu amo isso. Esse é o presente composto contínuo. Os que iam sendo salvos. Ou seja, tem uma fila de gente nova. Todo dia o Senhor libera alguém na fila. Vai entrando. Não precisa de esforço. Quando a vida da igreja é alegre assim, irmãos, as pessoas vêm. Amém. E sabe o que vai acontecer? Logo a igreja de Uberaba vai ter 3.000 irmãos. Amém. Vocês creem nisso? Amém. Eu vou terminar voltando naquele item que eu abri o parênteses e não fechei. Vou fechar agora. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então hoje, no Brasil, nós temos um montão de igrejas com 10, 20, 30 irmãos. Os irmãos oram: Senhor, multiplica a igreja. Eles pedem, nós pedimos.
Mas quando a gente pensa na igreja, a gente já pensa nos 10, 20 e 30. Nós limitamos a Deus no nosso pensamento. Esse é o poder da sua mente. Então o que o Miguel falou naquela vez, numa das reuniões que ele deu, falou: você pede uma coisa e pensa outra. Deus não tem como abençoar você. Deus vai abençoar se você pensar o que você pedir. Você pede 200, 300 irmãos, mas você pensa em 20 e 30. O seu vaso não aumentou de tamanho. Deus só pode dar aquilo que você pensa. Então eu vou dizer para vocês, irmãos, eu prego isso em toda parte. Comece a pensar grande. Não pensem só os irmãos que vão caber nessa chácara. Essa chácara tem que ser pequena já, para que o Senhor vai abençoar a igreja de Uberaba. A vida da igreja de Uberaba é modelo. É modelo. Mas precisamos renovar e inovar. Pensem em 2.000, 3.000 irmãos. Quando você começar a pensar assim, a sua ação vai corresponder a isso. Um exemplo, houve uma seca no sul dos Estados Unidos um bom tempo atrás. E as plantações estavam morrendo. Daí, os cristãos de lá decidiram se reunir para orar, pedir chuva para Deus. Daí pegaram o maior templo que havia naquela cidade do Texas e foram lá, encheram o salão. Quando estavam entrando, já o salão está quase cheio, entra uma menina com um guarda-chuva. E todo mundo olha, para onde ela ia, todo mundo murmurava. Você ouvia aquele sussurro lá, olha só com guarda-chuva, que absurdo, olha só, sol lá fora, sem nenhuma nuvem, ela com guarda-chuva. E ela ouviu. E ela respondeu em voz bem alta para todo mundo ouvir: irmãos, eu pensei que nós tínhamos vindo aqui para orar para Deus fazer chover. Por isso eu trouxe guarda-chuva. Porque eu espero que depois dessa reunião de oração, seja ela 1 hora ou 2 horas, vai estar chovendo muito lá fora. Ela foi a única que creu na oração. Ela estava pensando naquilo que ia pedir. Nós também, irmãos, nós pedimos para chover, mas deixamos agora a chuva em casa. A nossa ação não corresponde com o nosso pedido. Se nós quisermos ter o poder do Espírito Santo, quisermos que Deus faça milagres na nossa vida, nós temos que sair dessa esfera da lógica. Porque no mundo lógico não há milagres. Só há milagres no mundo da fé. E o mundo da fé não fica aqui nesse ambiente. O mundo da fé fica na outra dimensão onde Deus mora. E em astrofísica, em cosmologia, o acesso a essa outra dimensão se chama buraco de minhoca. Então eu sou conhecido pelo irmão que fala do buraco de minhoca. Esse buraco de minhoca sempre fica perto dos buracos negros. E é o lugar onde a gente passa, viaja pelo tempo e passa para outra dimensão. Eu descobri onde fica esse buraco de minhoca. Está no seu espírito. Amém. Dentro de você. Quando você entra no seu espírito e crê naquilo que Deus prometeu, você passa para outra dimensão. Louvado seja o Senhor. Amém. Deus abençoe a igreja em Uberaba. Amém. Agradeço ao Senhor e aos irmãos por essa oportunidade. Amém.